Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de biologia comigo, professora Estael, professora do CEPI Americano do Brasil, e hoje nós iremos falar sobre os sais minerais. Vamos entender primeiro quem são os sais minerais. Sais minerais são substâncias inorgânicas, eles vão compor aí os organismos vivos na classificação de substâncias inorgânicas e são responsáveis por regular o metabolismo. Nós sabemos que o metabolismo ele pode ser catabólico ou anabólico e ele é regulado principalmente pelos sais minerais. Eles são aí encontrados principalmente em verduras, frutas, ovos, carnes e alimentos derivados do leite, certo? Então essas são as principais fontes alimentares de sais minerais. Então vamos lá de novo, ó. Verduras, frutas, ovos, carnes e alimentos derivados do leite, certo? Vamos conhecer alguns desses sais minerais e onde eles vão atuar, agir e ajudar o nosso corpo, tá certo? Vamos começar aqui pelo cálcio. Então, o cálcio ele vai agir na formação e manutenção de ossos, então do esqueleto, e dos dentes. Contração muscular, o pessoal aí que gosta, né, de um exercício físico, né? Os músculos contraem e relaxam, precisam de cálcio. Coagulação sanguínea para evitar hemorragias, né, de pequenos cortes. Então, quem vai fechar ali aquela região para não deixar o sangue esvair todo, vai precisar da atuação do cálcio também, né? São células do corpo que vão atuar a partir da ajuda, né, do sal mineral cálcio e da transmissão de impulsos nervosos. Quem são os impulsos nervosos? Impulsos nervosos vêm dos neurônios, que são células nervosas. E esses impulsos nervosos são eles que fazem o nosso corpo pensar, falar, movimentar, ter reflexo, certo? A gente conseguir sentir frio, sentir calor, graças aos impulsos nervosos. Então, o cálcio também vai atuar no impulso nervoso. O cobre, formação da hemoglobina. Então, o cobre vai atuar aí na formação das células do sangue. Iodo, funcionamento da tireoide, uma glândula que secreta hormônio e necessita de iodo, que vai ser encontrado principalmente onde? No sal de cozinha. Sal de cozinha iodado, tá? O iodo, ele vem principalmente, a nossa fonte principal do iodo é o sal de cozinha. Manganês, absorção de nutrientes e metabolismo energético. Então, a gente, para ter energia, né, na nossa célula, a gente precisa de manganês. Zinco, metabolismo de carboidratos e proteínas, cicatrização e memorização. Zinco para a gente reter memória, para a gente conseguir lembrar de todos os conteúdos de biologia. Todas essas coisas que eu falo, a gente precisa do zinco, porque senão a nossa memória não funciona bem. E também não teremos uma cicatrização muito boa. Então, ó, o cálcio vai ajudar na coagulação, mas a reposição, né, dessas células para fechar o tecido também vai ter um conjunto aí com o zinco. Ferro, composição da hemoglobina. Então, o cobre atua na formação e o ferro na composição da hemoglobina. Selênio, funcionamento da vitamina E. Quando nós formos ver as substâncias orgânicas, a gente vai ver que temos vitaminas, proteínas, carboidratos e eles vão atuar no nosso corpo. Para isso, elas precisam de um conjunto, certo? Para ser sintetizada, metabolizada e atuar no nosso organismo. O selênio, ele é responsável por esse funcionamento da vitamina E. Magnésio, vamos lá. Então, a gente tem a contração muscular, né? Contrai, relaxa, contrai. Nós temos a formação e manutenção de ossos e dentes, também junto com o cálcio. E o metabolismo de carboidratos e proteínas, junto com o zinco. Então, metabolizar proteínas e carboidratos. O cloro, equilíbrio hídrico, tá? Equilíbrio hídrico está relacionado com quem? Com a água. Então,
equilibrar essa quantidade de água no organismo. E composição do suco gástrico. Nosso suco gástrico se localiza onde? No estômago. Qual é o nosso suco gástrico? Ácido clorídrico. É a principal formação do nosso suco gástrico. Por quê? Porque o pH ácido vai digerir quem? Proteína. Então, aqui o cloro ele vai estar aí diretamente ligado com essa composição do suco gástrico. Sódio. Vamos lá. Então, relaxamento muscular. Então, a gente viu aí quem são responsáveis pela contração. Agora, o sódio ele é responsável pelo relaxamento. Então, estão integrados nos movimentos do corpo. Impulsos nervosos também. Então, essa questão, né, de controlar os impulsos nervosos. E também o equilíbrio hídrico. Já viu falar comer muito sódio faz reter água? Porque ele atua no equilíbrio hídrico. Então, se você tem muito sódio no corpo, você ingere muito sal, você precisa de mais água dentro do seu corpo. Então, né, a água ela vai diluir essa quantidade de sódio. Então, se você come muito sódio, você retém mais líquido no seu corpo. Por isso que ele está relacionado também, né, com o equilíbrio hídrico. Potássio, vamos lá, pessoal. Então, o potássio, ele tá aí na contração muscular. Então, outro sal mineral responsável pela contração muscular. Nós vamos ter aí os impulsos nervosos também. E o metabolismo energético e também o equilíbrio hídrico. Olha quanta coisa importante o potássio também vai atuar, certo? A gente já falou de todos eles, onde, né, exatamente que o corpo vai funcionar, vai precisar disso aí. E o fósforo, por último, mas não menos importante. Existem outros? Sim. Esses são os principais, tá bom, gente? Fósforo, vamos lá que eu vou ler para vocês. Formação e manutenção de ossos e dentes, formação dos ácidos nucleicos e o ATP, e é indispensável para o sistema nervoso. Então, ó, a gente vai ter atuação no sistema nervoso e o fósforo é indispensável, certo? Então, quer dizer que se faltar fósforo no nosso corpo, o sistema nervoso vai dar defeito. Então, ele é indispensável. E ele também, ele tá aí, ó, na formação dos ácidos nucleicos. Vocês se lembram quem são os ácidos nucleicos? Quem são? RNA e DNA. Vocês se lembram que eles são formados por nucleotídeos? O nucleotídeo é integrado por quem? Um grupo fosfato, um açúcar e a base nitrogenada. Então, esse grupo fosfato é formado por quem? Por fósforo. Por isso que ele está aí relacionado com a formação dos ácidos nucleicos. E o ATP, adenosina trifosfato. Então, a energia produzida pela nossa célula, lá dentro da mitocôndria, a gente vai ver detalhadamente essa formação daqui um pouquinho, viu, primeira série? A gente vai estudar esses detalhes, tá? Mais à frente. Mas a adenosina trifosfato, então, é a energia da célula. É o que a célula vai usar para manter o seu metabolismo funcionando. E é responsabilidade da mitocôndria fazer isso, tá bom? E ela precisa, então, do fósforo. Como o próprio nome já diz, adenosina trifosfato. E a função de manutenção de ossos e dentes. Então, a gente tem aí, ó, o cálcio, sódio, fósforo, tá? Que vão atuar na manutenção de ossos e dentes, tá certo? Como vocês podem ver, os sais minerais são indispensáveis e são encontrados em fontes muito simples da nossa alimentação. Por isso que é importante manter uma alimentação equilibrada com todos os grupos de alimentos. A gente vai ver mais à frente as proteínas, os lipídios, as vitaminas, né? Que são os compostos orgânicos, certo? Mas a gente percebe já desde agora a importância que a gente viu na aula passada da ingestão de líquido, porque a água também é uma substância inorgânica, certo? Então, nós vimos a importância da gente se hidratar, beber muita água, porque a água é necessária para o nosso corpo, e também de manter já desde aqui uma alimentação equilibrada com todos os grupos de alimento, porque a gente precisa de fonte de sais minerais,
que vão atuar em diversas áreas do nosso corpo, desde o sangue até o sistema nervoso, certo? Então é isso, pessoal. Falei que hoje era uma aula assim, ó, bem rapidinha, bem explicativa. É só uma continuidade do que nós estávamos vendo na aula passada. Então eu falei para vocês sobre a água e hoje estou falando sobre os sais minerais. Então é isso. Um grande beijo. Até a próxima e eu aguardo vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.